Quando o nosso corpo morre, a nossa vida acaba. E a gente sabe que lidar com a morte, até com o encerramento de ciclo, com uma grande mudança de vida, não é tão simples assim, porque a gente não quer deixar morrer aquilo pelo qual somos acostumados, ou uma realidade que é confortável para a gente. E quando se trata de falar da morte, ou de uma vida que se foi, de um ente querido que partiu desse mundo, eu sei que a gente passa por um grande sofrimento, temos que olhar para uma dor que é iminente e que a gente precisa olhar sim para isso. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre como lidar com esses momentos de perda, de morte, de encerramento de ciclo, como abrir a nossa mente, né? Expandir a nossa consciência para perceber o que de fato tudo isso significa e a melhor forma, né? Ou uma forma de amenizar esse sofrimento. Porque a gente não tem como excluir o sofrimento, não tem como tirar a dor. Isso não há como fazer. Mas nesses anos como terapeuta holística integrativa, estudando esse universo da espiritualidade, do autoconhecimento, eu fui encontrando boas formas, diríamos assim, de ajudar os meus clientes e também de eu tomar uma consciência que certamente me auxilia para que eu sofra menos e para que eu também enfrente esses momentos, porque fugir deles é pior. Gera mais estresse, gera mais incômodo e gera mais dor. Então, o ideal é que a gente passe pelo luto, até mesmo das situações que se encerram, né? Não só da perda de pessoas, mas como passar por isso de uma forma mais consciente, para que a gente possa passar pela transformação, pela mudança que precisamos passar na vida e assim tenhamos mais maturidade, né? E mais compreensão do que significa cada uma dessas situações que a gente precisa viver. Porque eu gosto de acreditar que nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Para tudo existe um propósito. Para tudo existe um motivo maior. E quando a gente começa a expandir a nossa consciência para perceber que nada é o acaso, que não existem coincidências e sim sincronias, a gente começa a ter uma percepção mais rápida, mais profunda. E isso também nos ajuda para que a gente consiga se sentir mais confortável com esses momentos. Não que a gente vai evitar o sofrimento, mas vamos nos sentir um pouco mais confortáveis em passar por isso. Então vem comigo para a gente falar mais sobre tudo isso no dia de hoje. Quando se trata de nós, pessoas, estarmos num movimento em que perdemos algo, perdemos alguém, um ente querido partiu, uma situação trouxe muita dor, uma das primeiras posturas que nós temos que ter diante da vida é a não exclusão. Geralmente, quando a gente está passando por um momento de muita dor, de muita dificuldade, de perda principalmente, a gente tem a tendência de excluir, de não querer falar no assunto, de não viver ou reviver aquela dor, de não querer aquilo. Só que essa atitude de excluir faz com que essa dor aumente, com que o sofrimento cresça e com que eu tenha muito mais dificuldade em encontrar um alívio, uma resposta, a compreensão, ou mesmo ter essa sensação de que, ok, eu estou passando por isso, mas eu vou enfrentar, eu vou encontrar soluções, eu vou acalmar o meu coração. E a gente via muito há tempos atrás, e até quando a gente começa a estudar um pouco constelação familiar, começa a ver movimentos de constelação, ou começa mesmo a fazer um trabalho terapêutico no consultório, a gente vê que muitos dos desequilíbrios que aconteceram ao longo da vida da pessoa têm a ver com a lei do pertencimento, né? Que é a primeira lei que o Bert Hellinger nos apresenta na constelação, uma das ordens do amor, uma das leis sistêmicas que a gente trabalha dentro dessa proposta, né? E eu acredito que falar da lei do pertencimento vai muito além de falar somente do sistema familiar, das pessoas que precisamos incluir no nosso sistema, mas vai também para a compreensão de que tudo que existe ao meu redor eu preciso incluir, porque tudo faz parte. Se não fizesse parte, não estaria na minha realidade. Então, ter essa compreensão profunda da lei do pertencimento, que é uma lei da vida, né, que rege a nossa vida, independente de a gente gostar dela ou não, concordar com ela ou não, achar interessante ou não, a lei do pertencimento rege a sua vida desde que você nasceu. Porque quando você nasceu, você já pertenceu a alguém. Você pertence à sua família, você pertence a quem te deu a vida. Então, a lei do pertencimento, ela é uma das leis que faz a gente compreender que tudo faz parte. E quando eu começo a incluir mais do que excluir, eu entro numa postura em que eu me sinto mais aliviado quando situações que eu não quero acontecem. Porque situações que a gente não quer vai acontecer. Medos que a gente sente podem se apresentar. Situações que a gente sempre tentou repelir uma vida inteira podem ganhar força quando eu não entendo que tudo
pertence, tudo faz parte. O estresse faz parte, assim como a calma faz parte, o medo faz parte, como a fé faz parte. E aí a gente entra numa outra lei que não é lei sistêmica, mas é uma lei que rege também a nossa vida, que é a lei das polaridades, onde eu escolho qual vai ser o meu olhar diante das situações que se apresentam. Ou eu olho somente para a dor, ou eu fujo da dor, e quando eu fujo, eu tenho a tendência de criar mais dor, mais sofrimento ainda. Então, enfrentar é importante para que eu acolha e para que eu compreenda muito melhor o propósito dessa dor. Nós temos uma tendência que vem da nossa cultura, né, do nosso sistema de crenças, dos paradigmas que nós temos, que existe uma certa tendência de fugir da dor, de não querer olhar para aquilo, de ter medo. Inclusive, eu vejo na postura dos terapeutas a dificuldade de ajudar o cliente com suas dores. Eu vejo alguns profissionais que eles não querem mexer em assuntos como esse no consultório. Não quero nem saber se o meu cliente passou por uma perda, não quero nem saber se o meu cliente está enfrentando um problema. Eu vou fazer a minha técnica, vou atender com reiki, vou fazer a massagem, vou fazer qualquer técnica, mas vou evitar saber o que meu cliente está passando, porque eu não sei como lidar com isso. Só que a grande verdade é que por trás de não querer lidar com a dor do cliente, está você não querendo olhar para suas dores. Eu levei muito tempo para aprender por que eu nunca tive dificuldade de conversar com o meu cliente para entender a história dele. Eu pensava, por que muitos terapeutas têm dificuldade de querer saber da história do cliente? E eu sempre fui de querer saber mais até do que devia. O que há por trás disso? E uma grande resposta que veio é, pois é, quando a gente busca resolver as nossas dores, somos incansáveis em olhar para os nossos desafios, sempre fazemos terapia, sempre fazemos algo para nos autoconhecer e até mesmo nos autoajudar nesse processo, nós nos sentimos mais confiantes para ajudar o nosso cliente de forma profunda, ajudá-lo a compreender questões que ele precisa resolver, mas que eu como pessoa também estou fazendo isso. Porque você não é uma pessoa tão diferente dentro do consultório como você é na vida. Quando a gente tenta ser uma versão fake no consultório, sendo um terapeuta perfeito, querendo fazer tudo de forma muito perfeita, tudo ok, mas na vida eu não tô buscando essa ajuda, não tô fazendo a minha parte, eu não tô cumprindo com o meu papel, eu não estou no meu lugar de buscar ajuda, eu tenho mais dificuldade de ajudar o outro. Porque lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Meus clientes são um reflexo do que eu estou sentindo aqui dentro, do que eu estou vivendo. E eu posso ter sido uma terapeuta imperfeita sobre muitos aspectos, né? Porque perfeição é uma coisa inatingível e a gente sabe que não é algo simples de se conquistar. Eu, hoje, não busco mais perfeição em nada. Inclusive, às vezes eu mostro as minhas imperfeições de verdade, até mesmo nas redes sociais, porque eu não sou perfeita. Tenho muita coisa para resolver em mim mesma, né? Mas eu sei e eu reconheço que eu já estou há quase 20 anos nessa área. Não comecei ontem no mundo das terapias holísticas integrativas, e eu entendo que, como eu sempre fui uma buscadora incansável pelo meu desenvolvimento pessoal, eu sempre me coloco mais disponível para ajudar o outro. É uma postura que eu sempre tive. Eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de buscar o conhecimento para mim, para me ajudar. Não por ser egoísta, não por achar que eu tenho que resolver as minhas questões, mas porque eu sei que o que eu aprendo, inevitavelmente eu vou querer levar para o outro. Porque na minha alma, eu sempre tive desejo de ajudar as pessoas. Eu sempre tive um desejo de querer fazer algo por alguém. Porque eu pensava, caramba, se isso mudou tanto a minha mentalidade, mudou tanto a minha vida, tanto a minha realidade, como que eu não posso fazer isso por alguém? E se tratando deste contexto, né, dessa visão que nós temos que ter, como lidar com a perda, como lidar com a morte de alguém e como ajudar outras pessoas a passarem por isso. O primeiro ponto é eu ter essa percepção sobre o que significa a morte de verdade. A morte, gente, ela não devia causar dor, porque é algo natural. Assim como nascemos, algo vai acontecer, ou seja, morreremos. Nós vamos nascer, nascemos, um dia morreremos. Deveria ser visto, a morte deveria ser vista como algo totalmente natural, como é acordar de manhã, como é dormir à noite, como é hábitos que nós temos na vida, no dia a dia, só que não aprendemos a encarar a morte desta forma. Aprendemos a encarar a morte como o fim, acabou, não há mais o que fazer, e essa crença na morte como algo que faz a gente sofrer, torna isso muito mais difícil de viver. E eu não tô dizendo aqui que o dia que eu perder os meus entes queridos, eu vou enfrentar com muita sabedoria, com muita calma. Claro que não. Hoje, felizmente, eu tenho os meus pais vivos ainda. Pessoas muito importantes na minha família estão aqui ainda, né? Eu não perdi pessoas que são diretamente ligadas a mim, a não ser o meu sogro, que é o pai do meu marido, que faleceu há alguns anos, que era uma pessoa mais próxima, mas um dia eu enfrentarei isso. Só que eu acredito que ter a consciência um pouco mais expandida
e tentar compreender que eu vou sofrer sim, aceitar o sofrimento, aceitar a dor, e não querer excluir isso, vai ser essencial para que eu passe por esses momentos de forma mais leve. Não que eu vou evitar o sofrimento, como eu disse antes, não vou excluir isso da minha vida, mas eu vou acolher no meu coração e eu vou dizer, ok, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa dor e eu vou enfrentar isso de alguma forma, para buscar um acolhimento na minha espiritualidade, na minha sabedoria, naquilo que eu construí sobre mim mesma, sobre a vida. Então, como terapeutas, quando um cliente vem com essa situação, nós temos que entender que ele vai chorar, ele vai sofrer. Eu vi alguns casos de clientes no consultório que perderam filhos, né? Que eu acredito que a dor é muito grande. Perder nossos pais é algo que a gente muitas vezes não tem como explicar o tamanho do sofrimento que vem por trás de uma situação dessa. Mas perder um filho até vai contra a natureza das coisas, né? Porque naturalmente as pessoas que têm mais idade vão indo primeiro. Então, para um pai aceitar a perda de um filho, por exemplo, é muito difícil, não é fácil. Então, nós como terapeutas, estando no nosso lugar de ajudar a nós mesmos, teremos muito mais força para contribuir e ajudar aquela pessoa que chega até nós. E o que nós temos que fazer é ajudar a pessoa a acolher essa dor. O que nós temos que fazer é ouvir essa pessoa que está sofrendo, as dores, as revoltas que ela sente, porque com certeza ela vai estar revoltada com a vida, ela não vai aceitar, e do nosso lugar nós temos que trazer essa consciência de acolhimento, de aceitação, porque não aceitar, não concordar com o destino da pessoa que se foi vai ser muito pior. Então a primeira postura que nós temos que ter e que nós temos que ajudar o nosso cliente a ter é essa postura de acolher e concordar com o destino de quem se foi, porque não há o que fazer, não há o que fazer. Nesse processo, nós não temos o que fazer, não temos controle de nada. Se a pessoa se foi, nós não temos como mudar a realidade. Às vezes existe uma culpa de, eu podia ter feito diferente, eu podia ter agido diferente, mas ainda assim carregar culpa só piora tudo. Então você vai ajudar essa pessoa aos poucos a se libertar dessa culpa, e acho que a libertação ela vem muito do concordar, do aceitar, para que a compreensão venha posteriormente. Não queira ajudar o cliente a entender tudo num primeiro atendimento quando ele chega com essa dor, porque isso vai levar tempo, a pessoa tá resistente, tá doendo, ela tá sofrendo. Então não queira resolver tudo num atendimento. Vá por partes, vá aos poucos ajudando a pessoa nesse despertar, ela vai compreender o porquê das coisas. E esse entender, né, essa compreensão vai ajudar para que ela consiga aliviar um pouco mais esse sofrimento. Mas isso é aos poucos, gente. Não é no primeiro atendimento, não é em um mês, às vezes vai levar um ano para a pessoa ter um despertar. E nós, como terapeutas, temos que ter essa paciência, esse amor pelo outro do nosso lugar. Você não tem que tirar o sofrimento da pessoa. O seu lugar de terapeuta não é tirar o sofrimento, não é tirar a culpa, não. É acolher junto com a pessoa. Nós não temos esse poder de tirar nada de ninguém. Nosso poder como terapeutas, né? O que nós temos para dar para o outro é essa orientação, é esse amor. A ausência não significa falta de amor. No caso, quando a pessoa se foi, não quer dizer que não há amor. Muito pelo contrário, há muito amor ali. Então eu preciso deixar que esse amor pela pessoa que se foi seja mais, que ajude, que contribua. Não digo que seja mais importante, né? Porque a gente não sabe o que será mais importante no processo. Mas ajudar a pessoa a compreender que se ela ama ou amou muito essa pessoa que se foi, ela precisa concordar com o destino dela. Por amor ao outro. Por amor e por estabelecer essa paz dentro dela. Para que ela possa um dia estabelecer essa paz, essa calma, essa tranquilidade de ok, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude na condição que eu tinha, eu tentei dar algo de mim, eu fiz a minha parte, mas a vida conduziu desta forma. Então, se eu conseguir transmitir essa consciência porque eu estou vivendo isso na minha vida, no encerramento de ciclos, nas transformações que eu vou fazendo na minha vida, se eu sei aceitar a mudança de ciclo, se eu sei finalizar as coisas na minha vida, eu serei muito mais capaz de ajudar o outro a fazer esses processos também. Então, tá vendo que tudo é interno? O processo começa por nós. Seja para você que está buscando autoajuda nesse vídeo, autoconhecimento, seja para você que é terapeuta e quer levar isso para as pessoas. Então, até fiz algumas anotações de coisas importantes. Primeiro, postura do terapeuta. Você não tem que salvar a pessoa, não tem que tirar a dor dela, não tem que aliviar a dor de ninguém. Você tá ali para aconselhar. Respeite a história do seu cliente. Respeite tudo como foi. Respeite
essa pessoa que tá ali, ajudando ela a acolher essa dor e não tirar isso dela. Busque esse apoio em você, que você terá condições de apoiar a pessoa, porque ela precisa de um apoio espiritual no sentido de entender o propósito, mas isso vai acontecer mais adiante. Então, no primeiro momento, apenas acolha, concorde e aceite tudo como foi. Quando você acolhe as suas dores, respeita e concorda com a sua história, você consegue ajudar o cliente a fazer esse movimento também. Abençoe e aceite a situação como é, seja no encerramento de ciclo, seja numa perda, seja numa dor que a pessoa esteja vivendo. Faça esse movimento de abençoar e aceitar a situação e ajude o cliente a fazer isso também, tendo um outro olhar, mesmo que no primeiro momento ele resista, não queira, não consiga, tá tudo bem, respeite. Aos poucos você vai falando mais sobre isso com ele no consultório, com ela no consultório. Honre quem você foi e honre tudo que essa pessoa que partiu fez ou te trouxe. De alguma forma você vai aprender muito com a situação. Então, se você fizer esse movimento interno, você vai ajudar as pessoas a fazerem esse movimento dentro delas também, porque o processo está dentro, não está fora. Não adianta ela tentar encontrar alívio fora, não adianta ela tentar encontrar alívio no terapeuta, nas suas palavras. Você vai ajudar, você vai apoiar, mas o alívio real vai vir quando ela tomar essa consciência de tudo que falamos aqui. Tá certo, gente? Então, que possamos aprender e estar no nosso lugar cada vez mais, no lugar que eu tenho condições de ajudar, em que eu me sinto forte para ajudar. Se eu estiver fazendo a minha parte por mim, pela minha vida, com certeza eu farei algo para contribuir com a vida de alguém. Então, seja você que esteja vivendo esse momento, você que vai apoiar alguém no momento de perda ou, de alguém que partiu, ou mesmo você que é terapeuta e vai auxiliar pessoas no consultório, eu acredito que a grande mensagem é essa, que a gente possa acolher, aceitar, concordar com tudo como foi, porque tudo pertence, tudo faz parte. E quando eu aceito isso no meu coração, eu consigo levar mais disso pro mundo também. Tá certo, meus amores? Você quer saber sobre assuntos relacionados à terapia holística, integrativa, mudança de mentalidade? O que você quer saber? Coloca aqui nos comentários para minha equipe poder me passar e a gente poder fazer mais vídeos falando sobre assuntos como esse, de autoajuda, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para que a gente possa cada vez mais contribuir para quem chega aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau!